Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui para o segundo vídeo de primeiros socorros, né? Então nós vamos assistir agora, ó. Vou até alterar aqui para vocês, ó. É o segundo vídeo de primeiros socorros, vídeo número 2. Então no vídeo número 1, né, nós falamos sobre pulsação, né, como que a gente sabe qual é a pulsação correta dependendo da faixa etária da pessoa, como que a gente vai acionar, como que a gente vai medir a pulsação, né? Que é sempre com o dedo 2 e o 3, de preferência na artéria radial ou na carótida aqui no pescoço, do lado esquerdo. Tá? Falamos sobre vias aéreas, né? Que é composto de boca, nariz e garganta. Vias aéreas é o caminho por qual o oxigênio percorre até chegar no pulmão. Vimos também na aula número 1 que é fundamental para o ser humano o oxigênio. Muito mais do que a alimentação, muito mais do que a água. De 3 a 5 minutos sem oxigênio nenhum, a gente vai a óbito, a gente morre. Então você vê que a oxigenação, por isso que em primeiro socorro a gente fica muito preocupado com a vítima quando ela desmaia. E quando você desmaia, pode ser por falta de oxigenação. Isso é uma proteção do nosso cérebro, desligar para que ela não tenha um traumatismo maior. Ok? Então vamos lá. Falamos sobre cianose, né? Que é a falta de oxigenação no sangue. Então a cianose, quando falta oxigênio no sangue, as extremidades do nosso corpo vão ficar roxeadas. Então se você chegar no acidente, a pessoa está desmaiada, e você vê que ou a extremidade das unhas, ou os lábios, ou o rosto dela está todo roxeado, significa que ela está com cianose, é falta de oxigenação. Então você vai prestar o socorro nela rápido, porque se ela ficar muito tempo sem oxigênio, ela vai a óbito. Mesmo estando sem nenhum órgão, né? O acidente às vezes não foi tão grave, mas só a falta de oxigenação de 3 a 5 minutos leva a pessoa a óbito. Falamos sobre hemorragia, né? Que nós temos 2 tipos de hemorragia, a interna e a externa, certo? Falamos também que a hemorragia, o que é uma hemorragia? É a perda de sangue, ok? Falamos sobre a hemorragia externa, que eu tenho 3 tipos, capilar, venosa e arterial. Arterial, as artérias são as veias que estão levando, as artérias, né? Elas estão levando sangue oxigenado para as células, e as veias, né, que é o sangue venoso, elas estão trazendo de volta esse sangue. Tá ok? Sem o oxigênio, para o pulmão oxigenar ele novamente. Então o nosso coração, né, ele é dividido em 2 partes. Uma parte é sangue arterial e a outra parte é sangue venoso. Eles não se misturam. Tá? E agora a gente vai falar sobre temperatura corporal, a temperatura do corpo. Né? Tem uma pergunta que sempre cai na prova aqui em Minas Gerais, que ela fala assim: o que não varia em função da idade é a temperatura corporal. Então a temperatura do ser humano, né, ela vai de... Eu vou apagar aqui, gente. Isso que é da matéria passada, e a gente já deu uma explanada. Então a temperatura corporal, ela vai de 36 graus Celsius a 37,3 graus Celsius. Ok? Então, olha, essa temperatura é considerada uma temperatura normal. Acima de 37,3, a pessoa está em estado febril. Abaixo é a hipotermia. Hipotermia. Gente, tanto a hipotermia quanto a febre alta, os dois podem levar a óbito o ser humano. Tá? Os dois. Então, o normal do ser humano é de 36 a 37,3. Então, quando que a gente vai acontecer hipotermia? Muito interessante a gente saber o que mantém a nossa temperatura normal. Quais são os fatores que mantêm a nossa temperatura normal? É a quantidade
quantidade de sangue no organismo, a gordura e os pelos. Por isso que cada pessoa tem um sentido diferente de frio. Então, às vezes, você pega uma pessoa que ela tem o mesmo tamanho que você, a mesma altura, né? E ela sente mais frio do que você. Por quê? Ela talvez tenha menos gordura, uma quantidade menor de sangue, ou ela tem menos pelos, você tem mais pelo, então você fica mais protegido do frio. Então, tudo isso daqui, ó, mantém a temperatura, ajuda a manter a temperatura do seu corpo. Uma coisa muito importante para quem vai ser pai, de 0 a 1 ano, o recém-nascido, que é considerado recém-nascido, ele não tem a quantidade de sangue dele final, ou seja, a gente nasce com uma quantidade de sangue mínima. E durante esse primeiro ano de vida a gente vai produzir mais sangue. Por isso que o recém-nascido, quando você leva ele, por exemplo, no supermercado, onde tem aquelas câmeras frias, ele tem um sentimento de frio diferente do nosso. Para você não está frio, mas para o recém-nascido pode estar muito frio. Por quê? Quantidade pequena de sangue, né? Pelos também, ele quase não tem pelos, né? Isso que ajuda a manter a nossa temperatura. Então, é muito importante a gente saber disso, né? Os antigos sempre falavam, cobre bem, agasalha bem a criança. Realmente é necessário, porque o sentimento de frio dela é diferente do nosso, devido a esses 3 fatores aqui. Certo? Então, hipotermia, por exemplo, a pessoa ela vai para um lugar ela teve um acidente e ela está tendo uma hemorragia, que ela está perdendo sangue. Ela pode chegar na hipotermia e morrer devido a isso. Não sei se você já viu algum socorro, eu estava assistindo uma vez um vídeo, um senhor caiu da laje e a batata da perna dele perfurou uma lança, né? Então a batata da perna perfurou uma lança. Quando o SAMU chegou, o SAMU colocou ele na maca e envolveu ele numa manta. É como se fosse um cobertor, só que a parte de baixo era de alumínio. Para quê? Porque ele estava tendo uma perda de sangue, então esse alumínio ia manter a temperatura corporal dele. Então, se você perceber que a pessoa está tremendo de frio, ela sofreu um acidente, está tendo uma hemorragia e está tremendo de frio, o que você pode fazer? Agasalhar a vítima. Pôr num plástico, envolvendo algum plástico, com um jornal, com um papelão, né? Com uma blusa que você tem, uma roupa sua, você cobre ela. Para quê? Para manter a temperatura corporal, para ela não cair na hipotermia. Tá? Então, é bom a gente saber, a hipotermia também mata. Tá? A febre muito alta, ela também pode levar a pessoa a convulsionar, ter convulsão e lesionar o cérebro. Então, ela também pode levar a pessoa a óbito. Certo? Então, a gente tem os 3 casos. Normal, de 36 a 37,3 graus. Febril, né, acima dos 37,3. Né? E como é que a gente percebe que uma pessoa pode estar em estado febril? Gente, a coloração da pele, né? Quanto maior a temperatura, mais avermelhada vai estar a pele. A gente vai encostar, né, a nossa mão e vai sentir que ela está muito quente. Pode, num acidente de automóvel, pode ser devido, por exemplo, ao sol. Ela está exposta ao sol. Então a gente tem que avaliar tudo isso. Né? Mas a temperatura é importante a gente saber disso. E cai uma pergunta na prova sempre. Cai ela. É cotidiano isso. Cai 6 meses, depois para 2, 3 meses, depois volta a cair essa pergunta de novo mais 6 meses. O que não varia em função da idade? Temperatura corporal. Significa o seguinte: qual é a temperatura normal de um recém-nascido? Entre 36 e 37,3. Qual é a temperatura normal de um adulto? Entre 36 graus e 37,3. Qual é a temperatura de um idoso? Entre 36 graus e 37,3. Não muda em função da idade a temperatura. Sempre é nesse range aqui, ó, entre 36 e 37,3. Vocês vão encontrar em literaturas algumas coisas diferentes disso daqui. Alguns vão até 37,5, 37,1, 37,2, mas isso não é relevante, gente. Isso não é relevante.
Porque quem está com febre não fica parado no 37,5, ele vai lá para 39, 40, a mesma coisa aqui na hipotermia, ele vai descer, chegar a 32, 31, 30 graus. No acidente, é lógico, a gente não tem como medir isso, né? A gente vai ver pelas reações da pessoa. A pessoa está tremendo, provavelmente ela está entrando em hipotermia. Por isso que é importante o curso de legislação, falar de primeiros socorros, para a gente ter uma noção geral. E a gente saber o porquê que a pessoa treme no acidente. Ah, ela está tendo perda de sangue e começou a tremer, ela entrou na hipotermia. Se você deixar, ela vai a óbito. Se você não tomar uma providência, agasalhar ela, publica um jornal, qualquer coisa, gente, plástico, qualquer coisa para essa temperatura permanecer no corpo dela e ela sair dessa hipotermia. Estado de choque. Quando é que uma pessoa entra em estado de choque? Tem dois motivos básicos do estado de choque, gente. Chama susto muito grande ou hemorragia. Esses são os dois principais fatores que levam o ser humano, né? Deixa eu separar aqui, ó. Isso pertence de cima e esse daqui, ó. Tá? Então, ó, susto muito grande ou hemorragia. Então, uma mãe, por exemplo, que ela soube a notícia que o filho dela faleceu no acidente, ela pode entrar no estado de choque. Isso é uma proteção do nosso organismo. Existe um vídeo, eu vou postar ele na internet para vocês, no YouTube aqui também, de um acidente em São Paulo. O carro foi destruído totalmente a parte do motorista e a mulher está sentada no passageiro e ela passa batom, ela usa o celular. Você percebe que ela está em estado de choque, ela está totalmente fora da realidade. E o que você vai fazer? Vai tirar ela do estado de choque? Não. Às vezes esse estado de choque é até bom, está protegendo ela, porque a realidade é muito mais dura do que ela está no estado de choque. Então você vai deixar ela em estado de choque, só que você vai permanecer perto dela para que ela não atravesse uma rua, para que ela não saia correndo, para que ela fique ali. Você vai acalmar ela e vai deixar ela em estado de choque até chegar ao socorro especializado, que é o SAMU. Certo? Então, no caso dessa pessoa que eu falei para vocês, eu vou postar o vídeo para vocês, ela teve um susto muito grande. Né? Outro fator que pode levar ao estado de choque é a hemorragia. Você pode estar se perguntando, João, mas como é que eu sei se uma vítima está em estado de choque? Uma das coisas é essa, ela está em estado de choque, gente, a pessoa sai fora da realidade. A gente teve uma aluna que ela tomou medicamento antes de fazer o exame, e aí quando ela começou a fazer a baliza, ela não deu conta. A examinadora teve que intervir. E aí quando eu fui tirar ela do carro, ela perguntou para mim, onde que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Ela estava em estado de choque. Então a pessoa perde a consciência. O dela foi por falta de oxigenação. Ela tomou calmante, então o calmante relaxou, ela tomou em quantidade excessiva, e aquele sublingual, né? Não vou nem falar o nome para vocês não usarem. E aí relaxou demais. E, gente, a gente tem que forçar a respiração. A respiração não é uma coisa natural, não. A gente tem que forçar ela. A gente inspira sem perceber. E a pessoa muito relaxada já não estava mais inspirando. Então a falta de oxigenação levou ela. É mais ou menos parecido com a hemorragia, né, gente? Porque pensa bem, não é o sangue que leva o oxigênio? Então, se eu tiver uma hemorragia, vai ter falta de oxigênio no cérebro. Entra em estado de choque. Ela, como tinha tomado um remédio que fez com que ela não conseguisse mais ter controle da musculatura dela, ela também começou a ter falta de oxigênio no cérebro. Então, entra em estado de choque. A gente tem que procurar recuperar o mais rápido possível vítima de estado de choque, quando é nessa situação, né? Porque ela já não estava respirando, tivemos que sentar numa cadeira. Eu falei para ela assim, ó, puxa a respiração, ó. Porque eu sabia que ela não estava puxando a respiração. Eu falei, faz igual eu estou fazendo. Abaixa a cabeça da vítima entre as pernas, põe ela sentada e abaixa a cabeça no meio das pernas. Para quê? Para que o sangue vá correr mais no cérebro, para que a pessoa não desmaie. Porque quando a pessoa desmaia, fica um pouco mais difícil a gente fazer o socorro, né? Porque ela não vai responder, ela não vai te ajudar. Então, manter a vítima acordada é bom, né?
ajuda a gente poder conversar com ela e extrair informações. Então esse é o estado de choque. Certo? Então às vezes, como é que eu posso saber se a vítima está em estado de choque? Fazendo uma pergunta para ela. Adianta eu perguntar o nome dela? Não. Ela está em estado de choque. Qualquer nome que ela falar, eu não conheço a vítima. Eu não vou saber se está certo ou não. Então eu vou perguntar se ela sabe o que está acontecendo, se ela sabe onde ela está, qual é a cidade que ela mora. Aí eu vou olhar a placa do carro para saber se bate a informação. Ok? Algumas perguntas nesse sentido. Vamos falar agora sobre fratura. Né? Então eu tenho dois tipos de fratura. Fratura aberta e fratura fechada. A fratura aberta também é chamada de fratura exposta. Então, gente, ó, quando a pessoa tem um acidente de automóvel, cai de bicicleta, de moto, ela pode quebrar o osso. O osso ele pode simplesmente partir, né? Às vezes ele faz igual o galho de árvore, né? Ele quebra, mas não se separa. Ou ele pode se separar, quebrar realmente, se separar 100% e fazer isso aqui, ó, sair, atravessar a carne e a pele. É a chamada fratura aberta ou fratura exposta. Por isso que uma pessoa, quando ela está, por exemplo, acidente de moto, vou dar um exemplo assim, ela caiu no chão, ela está chorando de dor, fala, estou com dor no braço. A gente não pode puxar a vítima do acidente pelas extremidades, porque ela pode estar com uma fratura fechada e no momento de você puxar ela pelas extremidades, se transformar numa fratura aberta. Por que a fratura aberta é pior do que a fratura fechada? Porque a fratura aberta, quando o osso sai para fora, ele pode romper artérias, nervos, né? Então isso vai trazer complicações para o atendimento do socorro. Então a fratura, se ela é fechada, né, a gente deve tomar mais cuidado ainda para não se transformar numa fratura aberta. Uma pergunta que cai muito na prova, né? O que eu não posso fazer no caso de uma fratura aberta ou fratura exposta? É tentar colocar o osso no lugar. Essa é a resposta certa. Por quê? Então, a fratura foi aberta, né? Então aqui meu braço, o osso saiu para fora. Tá? No momento que ele não rompeu nenhuma artéria, nenhum nervo, nenhum músculo, né? Aí eu tento colocar ela de volta no lugar, para não ficar aquele osso exposto, né? A gente tem um mau sentimento quando vê o osso exposto, né? Então, aí eu tento voltar ao lugar. Nesse momento eu posso romper a artéria ou o nervo, né? E aí a coisa pode piorar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acomodar esse osso da melhor forma possível, né, o mais reto que eu puder, ainda ficando para fora, e vou fazer a tala de proteção. Isso quando eu tenho que transportar a vítima. Se eu não tiver que transportar a vítima, não preciso nem fazer a tala, tá? No caso, se ele estiver no carro, né, ou no chão, eu só vou acomodar o osso dele de uma forma melhor, mas não tento voltar para o lugar. Então essa é a pergunta que cai muito sobre fratura na prova. O que eu devo fazer no caso de uma fratura aberta? Eu não devo tentar colocar o osso no lugar. Eu posso acomodar ele de uma melhor forma para fazer uma tala, para poder transportar ele, caso esse acidente tenha sido num lugar ermo, onde o SAMU não chegue, mas não devo tentar colocar de volta para a carne, para não romper artérias, como que é? Fugiu. A artéria e as veias, né? Então, que é o sangue venoso, mas mesmo assim a quantidade de sangue é grande, né? Tanto na artéria quanto nas veias. A artéria é um pouco pior porque ela está próxima do coração e ela pulsa, então a pessoa pode vir a óbito mais rapidamente. A gente tem cerca de 6 a 9 litros de sangue, né? Então, dependendo da artéria que for rompida, não dá tempo nem de socorro. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. Ok? Então a gente vai aqui fechando essa segunda aula de primeiros socorros. Até a próxima aula e muito obrigado pela sua atenção.